Vamos à leitura. Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Em algumas Bíblias dizem também aí Gadarenos, tá? Gerazenos, Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas também. Quando ele viu Jesus de longe, correu e se prostrou diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava passando numa colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu então permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e neles se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram admirados. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Até aqui. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A passagem que acabamos de ler aqui, o texto aqui no livro de Marcos, capítulo 5, está dizendo sobre mais um dos grandes milagres que Jesus operou em sua trajetória aqui nessa terra, em todo o ministério dele, que durou cerca de mais ou menos 3 anos aqui no planeta Terra. Jesus operou muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais, prodígios, muita coisa aconteceu pelas mãos de Jesus, pelas mãos do nosso querido e eterno Salvador. A palavra de Deus diz que Jesus, ele tinha acabado de realizar um grande milagre. Se você acompanhar no capítulo anterior, no livro de Marcos 4, está escrito que ele tinha acalmado uma tempestade. Então ele tinha operado um grande milagre. E ao invés de ele ir para casa, descansar, repousar, não. Ele foi para uma cidade. Ele foi para um território, para uma província. A província de Gadara, a província ali que fazia parte de uma região chamada Decápolis,
10 cidades, por isso o nome Decápolis, 10 cidades, né, que tinham ali um regime grego, né, 10 cidades, cidades-estados, onde habitavam ali muitas pessoas gentílicas, não eram judeus, pessoas que serviam a deuses pagãos, não era o mesmo Deus que nós servimos. Então Jesus foi apenas naquela cidade, naquele território, apenas por causa de um homem. Jesus sendo onisciente. O que é onisciente? Ele, como um ser eterno, um ser poderoso, supremo, criador, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que naquele local havia um homem que precisava muito de algo da parte de Deus, precisava muito de uma transformação. Então Jesus, ele se dirigiu a essa província ali dos Gadarenos. Ele foi unicamente lá por causa desse homem que era rejeitado pela sua família, rejeitado pela sociedade, um homem que tinha perdido a sua vida, perdido a sua dignidade, um homem que tinha perdido praticamente toda a sua sensatez. Ele estava totalmente aprisionado pelo diabo, ele estava arruinado pelo pecado, vivendo uma vida totalmente deplorável. Nós acabamos de ler aqui no texto como que era a vida desse homem. Mas Jesus teve compaixão dele. Jesus teve misericórdia desse homem. E viajou toda aquela noite, unicamente por causa desse homem. Ele foi lá somente para libertar esse homem. O que Jesus começa a dizer para nós nessa data, nesse dia, nessa noite? Olha, Jesus, ele se preocupa com você. Não importa onde você se encontre, não importa onde você esteja, Jesus se importa com você. Ele está vendo a sua dificuldade, ele está vendo a sua aflição, ele está vendo o seu problema. Às vezes a sociedade está dizendo que você não é mais ninguém, a sua própria família já desistiu de você. Às vezes você está sendo arruinado também pelo pecado, às vezes você está sendo atormentado, aprisionado por Satanás. Mas Jesus Cristo, nesse momento, ele está indo de encontro à sua vida, porque ele tem observado você. Ele não desiste de você. Ele vai até você, não importa onde você esteja. Ele vai unicamente para libertar você, para transformar você e para salvar você. Foi isso que Jesus Cristo fez na vida daquele homem. Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa se você é gordo ou se você é magro, se você é branco ou se você é negro, se você é rico ou se você é pobre, se você é analfabeto ou se você possui pós-doutorado. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não é igual ao ser humano. Não. Jesus Cristo, ele te ama. Ele se importa com você. Por isso, a palavra de Deus diz que ele foi ao encontro daquele homem. Percebe que ao encontrá-lo, Jesus perguntou assim para ele: olha, como que você se chama? Aquele homem já não possuía mais um nome. Aquele homem já não sabia mais o seu próprio nome. Tanto é que o espírito imundo que habitava nele disse o seguinte: olha, o nosso nome é Legião. Por quê? Porque dentro de nós, dentro desse homem, existe uma multidão de demônios. Legião, para você entender, na época era um termo usado militarmente, um termo muito propagado. Legião era um termo militar romano, que significava que esse exército ele possuía de 2 a 6 mil soldados. Ou seja, dentro daquele homem existia uma multidão de demônios que estavam acabando com a vida daquele homem, numa situação totalmente deplorável. Esses demônios estavam controlando a sua mente, controlando as suas vontades, controlando os seus pensamentos, o seu entendimento, as suas emoções, controlando a sua própria vida, as suas ações. A Bíblia diz que foi para isso que o diabo veio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então era nesse momento que esse homem se encontrava. Perceba que hoje não é diferente. Hoje o diabo está agindo da mesma forma. De que forma? Através de várias coisas. Através das drogas.
através da bebida, através da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade, da ganância, do dinheiro, da promiscuidade. Essas coisas têm levado a muitas pessoas à sua própria destruição. Tem levado a muitas pessoas à autodestruição. Essas coisas têm destruído vidas, famílias, casamentos, filhos, destruído corpos, almas de muitas pessoas. Então, da mesma forma que foi lá no passado, hoje o diabo também tem usado de vários artifícios para realmente assolar a muitas e muitas pessoas ao redor de todo o planeta Terra. O diabo tirou tudo o que aquele homem possuía. O diabo, ele tirou a sua saúde. Ele tirou o equilíbrio mental e emocional daquele homem. Ele tirou a família, a dignidade e a paz daquele homem. Olha a situação que ele vivia. Nós acabamos de ler aqui que ele morava nos sepulcros. Ele morava no cemitério, entre os mortos, entre as ossadas, em decomposição. Olha a situação deplorável que aquele homem se encontrava. Olha a habitação. Ele não tinha mais casa. Ele não tinha mais moradia. Ele estava no pior lugar que um homem poderia estar, num cemitério. E ele também se feria e se cortava com pedras. Ou seja, ele não sentia mais dor, a sensibilidade daquele corpo não existia mais. Ele estava se atacando a si mesmo. Estava se cortando, estava se flagelando a si mesmo. Com pedras ele fazia isso em seu próprio corpo. Ele andava nu. Ele estava totalmente nu, sem roupas. Totalmente perturbado, atormentado espiritualmente, mentalmente. Olha a situação que esse homem se encontrava, gritando de dia e de noite. Totalmente em depressão, em síndrome do pânico, em ansiedade. Perceba que todas as coisas ruins que acontecem hoje na vida dos seres humanos, um homem só possuía. Esse homem de Gadara, o homem que tinha um espírito imundo. Ou seja, várias coisas atormentavam um só homem. Essa era a situação daquele homem. Ele vivia algemado, ele vivia acorrentado. E a coisa era tão feia, tão ruim, que nem as correntes conseguiam detê-lo. Nem as algemas conseguiam segurá-lo. Por isso a própria sociedade da época desistiu desse homem. A sociedade desistiu dele. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo não desiste do ser humano. Jesus Cristo não desiste de você. Não existe caso perdido para Ele. Não existe caso irrecuperável para Deus, não. Ele vai ao seu encontro. Deus não joga ninguém na lata do lixo, não. Existe jeito sim para você, para mim, para nós. Existe sim solução. Chama Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele tem poder para fazer o impossível acontecer na sua vida. Foi isso que ele fez na vida daquele homem. Para a sociedade, para a família, para seus vizinhos, seus parentes, para toda aquela cidade, aquelas 10 cidades de Decápolis, não havia mais solução para aquele homem. Mas para Deus nada é impossível. Portanto, se você está passando qualquer problema que seja, há solução sim para você, há solução sim para a sua vida, há solução sim para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para a sua saúde, para a sua alma. Essa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele não desiste do ser humano. Não importa a algema que esteja acorrentando você. Não importa, pode ser a pior depressão que você esteja passando, a pior síndrome do pânico, a ansiedade. O que existe hoje? O conceito que se é falado, que o mal desse século é a depressão e a ansiedade. E isso tem atormentado a muitas e muitas pessoas. Quantos e quantos medicamentos são vendidos diariamente? Calmantes, antidepressivos,
Quantas coisas pessoas não conseguem dormir, porque o diabo está atormentando a sua alma. Mas Jesus Cristo pode libertar a sua alma. Ele pode agir aqui dentro do seu coração, da sua mente, e tirar tudo isso que te aflige e te dar solução e trazer paz ao seu coração. Jesus Cristo pode fazer isso por você. Qual é a algema que está acorrentando você ainda hoje? É o pecado? É a depressão? É a síndrome do pânico? É a ansiedade? É a ganância? É o dinheiro? O que está afligindo? O que tem acorrentado a sua vida que você não consegue se libertar? Jesus Cristo pode sim libertar você, a sua alma. Então, vemos aqui nesse texto que Jesus Cristo fez 3 coisas importantíssimas na vida daquele homem. A primeira coisa que Jesus fez foi libertá-lo. A palavra de Deus diz que Jesus perdoou os pecados daquele homem. Jesus curou totalmente a vida daquele homem. Jesus quebrou as correntes. Jesus rompeu os grilhões. A palavra de Deus diz o seguinte, olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo, Ele é a verdade. Jesus Cristo é o único que pode te libertar. É o único que pode arrebentar esses grilhões e essas algemas que têm atormentado a sua vida e a sua alma. Ele pode fazer isso por você. Ele pode te perdoar. Ele pode trazer cura ao seu corpo, à sua mente, à sua alma, ao seu coração. Ele pode fazer com que o vendaval que se levantou sobre a sua vida vá embora. Ele pode fazer a tempestade cessar. Ele pode trazer bonança à sua vida, à sua casa, à sua família. É isso que Ele está dizendo para você nesse dia, nessa noite. O que está afligindo a sua alma? O que tem aprisionado a sua vida, o seu coração, a sua mente? Ele pode trazer bonança. Ele pode fazer cessar a tempestade e trazer paz de espírito ao seu coração, à sua vida. A segunda coisa que Jesus Cristo fez na vida daquele homem, além de libertá-lo, Jesus transformou a vida dele. Jesus devolveu a sua dignidade, a sua vida de volta. Nós acabamos de ler aqui, no verso de número 15, que quando as pessoas encontraram aquele endemoniado, ele já não estava mais possesso, ele já havia sido liberto. E quando elas encontraram ele com Jesus, ele estava de 3 formas. Primeiro, ele estava assentado. O que significa isso? Aquele homem que vivia gritando de dia e de noite, aquele homem que era imperativo, ninguém conseguia contê-lo, ninguém conseguia acalmá-lo, de repente ele se encontra calmo, sereno e tranquilo, porque ele está aos pés do Mestre, ele está aprendendo com o Mestre, ele está aprendendo sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus, ele está contido em Cristo Jesus. Então aquele homem ele estava totalmente lúcido agora. Por quê? Porque ele havia tido um encontro real e verdadeiro com Cristo Jesus. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, quando você deixa Deus realmente entrar na sua vida, no seu coração, na sua alma, na sua casa, na sua família, algo novo acontece, algo novo começa a fazer a diferença, porque você agora foi tocado, foi impactado pela presença de Deus na sua vida. Por isso aquele homem agora assentou, estava ouvindo a sabedoria de Jesus. A segunda coisa, ele estava vestido, aquele homem que andava nu, aquele homem que não tinha mais casa, moradia, não tinha mais roupas. De repente, ao ser liberto por Cristo, ao ser transformado agora, ele se encontra vestido, totalmente repleto de felicidade. Por quê? Porque ele era agora uma nova pessoa.
essa vestimenta significa uma nova vida, ele foi transformado. Jesus Cristo deu a ele uma nova vida, ele nasceu de novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, já foram esquecidas, ficaram lá no passado, ficaram lá para trás. Eis que tudo agora se fez novo. Jesus Cristo quer te dar também uma nova roupa. Jesus Cristo quer te dar hoje uma nova vestimenta. Ele quer te encher de alegria. Ele quer te encher de coragem. Ele quer te encher de força. Ele quer te encher com o Espírito Santo dele. Receba nesse dia, nesse momento, nessa noite, a presença de Deus na sua vida, uma nova vestimenta, novas roupas. Receba a Jesus Cristo no seu coração. Aleluia! E a terceira coisa que o verso 15 nos diz, que quando todo mundo encontrou aquele homem liberto, ele estava em perfeito juízo. Além de assentado, além de vestido, agora ele estava também em perfeito juízo. Há anos aquele homem não tinha mais juízo, ele era tido como louco por sua família, pela sociedade, por todas aquelas cidades ao redor. Ele era tido como louco, como lunático, um homem que se cortava, um homem que se flagelava, um homem que gritava. Um homem totalmente louco. De repente agora, ao ter aquele encontro extraordinário com Cristo Jesus, ele estava em perfeito juízo, ele tinha um equilíbrio emocional, ele tinha um equilíbrio das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua mente. Ele estava totalmente equilibrado. Por quê? Porque aquela perturbação psicológica foi totalmente reparada por Cristo Jesus. Aleluia! Jesus trouxe a ele paz, Jesus trouxe a ele alegria, Jesus trouxe a ele uma verdadeira felicidade, Jesus trouxe a ele sossego, amor e equilíbrio, e é isso que Jesus quer trazer para você também, para sua família, para sua casa. Ele quer trazer para você paz, alívio, descanso. Ele quer preencher o vazio do seu coração. Ele quer tranquilizar a sua alma. Ele quer dar significado para a sua vida, para a sua mente, para a sua casa, para a sua família. Ele diz para você nesse dia, nessa noite: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aleluias! Vinde a mim. Só Ele pode acabar com isso, só Ele pode trazer alívio, só Ele pode solucionar o seu problema, a sua dificuldade, só Ele pode dar alegria verdadeira em seu coração. Foi isso que Ele fez na vida daquele homem. E a terceira coisa que Jesus fez na vida dele, além de libertá-lo, além de transformá-lo, Jesus Cristo também o salvou. Jesus Cristo, naquele encontro com aquele homem, ele transformou a vida completa daquele homem. Jesus fez dele um missionário. O encontro com Cristo foi tão grande, o encontro com Jesus foi tão impactante, foi tão extraordinário, que aquele homem foi transformado. O Evangelho entrou aqui dentro, as palavras de Jesus entraram no seu coração, na sua mente, e o poder de Cristo o alcançou. Glória a Deus! Aquele homem, ele tinha sido um capacho, um boneco, um fantoche nas mãos de Satanás por muitos e muitos tempos. Você consegue imaginar como que aquele homem vivia? Totalmente triste, sem solução, chorando, totalmente em sofrimento. Era daquela forma que esse homem vivia. Mas de repente, aquele encontro com Cristo transformou a vida dele por completo. E agora ele se tornou uma bênção. Agora ele se tornou realmente um homem de Deus. Agora ele é um missionário do Evangelho de Cristo Jesus. Sabe por quê? Olha o que Jesus disse para ele, lá no verso 19. Jesus disse para ele assim, vai para sua casa, vai para sua família,
volta para a sua cidade, fala tudo o que aconteceu com você, fala o que Jesus Cristo fez por você, fala o que Deus fez por você, fala que Deus teve misericórdia da sua vida, e Ele também pode ter misericórdia de você que está me assistindo. Ele também te ama, Ele se importa com você, Ele pode sim realizar o impossível na sua vida, não importa, pode ser 1000 problemas que estejam afligindo a sua alma, o seu corpo, mas Jesus Cristo pode dar solução sim para você nesse dia, nessa data e nessa noite. Aleluia! Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. A palavra de Deus nos diz que ele voltou para Decápolis, ele voltou para aquelas 10 cidades daquela província, daquela região, e ele começou a anunciar o evangelho. Ele já não era mais um endemoniado, ele já não era mais um oprimido, ele já não tinha mais a legião, não, isso acabou. O encontro com Jesus transformou a vida daquele homem, e agora ele era um missionário, ele evangelizou toda aquela região, ele pregou o evangelho de Cristo, ele realmente proliferou a palavra de Deus, o encontro que ele teve com Jesus, a obra que Deus fez na vida dele. Ele começou a contar para todos, e todos se admiravam, e o evangelho começou a ser realmente divulgado em toda aquela região. De endemoniado, ele se tornou agora um missionário nas mãos do Deus vivo, o Deus de Israel. Ele havia saído de casa como uma causa perdida, e agora ele estava voltando para casa, totalmente restaurado. Ele havia provocado lágrimas, e de repente agora ele estava voltando, levando alegria e levando totalmente felicidade àquela província, àquela região. Onde ele havia espalhado medo e terror, agora ele estava levando totalmente alegria àqueles corações, a todas aquelas cidades. Olha a mudança que Deus fez na vida dele. Agora ele era um propagador do amor e da esperança, da glória de Deus. É isso que Jesus faz. Jesus é especialista em transformar morte em vida. Jesus é especialista em transformar prisão em liberdade. Jesus é especialista em transformar doença em saúde. Jesus é especialista em transformar loucura em sensatez. Jesus é especialista em transformar opressão em alívio. É isso que Ele quer fazer por você nesse dia, na sua vida, o nome santo e poderoso de Jesus. Jesus tirou aquele homem do cemitério. Jesus tirou aquele homem da morte, dos sepulcros, daquela situação deplorável em que ele se encontrava, e concedeu para aquele homem misericórdia, concedeu compaixão e concedeu uma nova vida. É isso que Deus quer também conceder para você que me assiste nesse dia e nessa noite. O poder, a soberania, a supremacia de Cristo Jesus fez com que aquela legião de demônios, de 2 a 6 mil demônios, fez com que toda uma legião se rendesse aos pés de Jesus, se prostrasse aos pés de Jesus. Realmente, quando Jesus chegou naquela cidade, olha a reação dos demônios, eles não sabiam o que fazer, totalmente amedrontados com a presença de Jesus naquele lugar. Eles se ajoelharam, eles se renderam, eles se prostraram. Ou seja, não existe demônio que possa suportar a Jesus Cristo. Não existe legião que possa suportar o soberano, o eterno, o santo, o Deus vivo. É esse Deus que habita na sua casa. É esse Deus que habita na sua vida, no seu coração. É esse Deus que está aí agora, agindo na sua mente, na sua alma. É esse Deus, não existe força contra Ele, não existe poder que possa derrotá-lo, não existe guerra que possa vencê-lo. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. O diabo, o demônio, a legião, teve que se render, teve que se prostrar, teve que se dobrar diante dEle.
É isso que está dizendo, reconhecendo a divindade de Cristo, reconhecendo que Ele era o Filho de Deus. Aqueles demônios tiveram que sair, tiveram que partir em retirada, tiveram que correr, porque Jesus Cristo estava passando por ali, o Mestre, o Rei do Universo. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, não existe o que Deus não faça. Não há impossível para Deus. Ele tem todo o poder. O domínio está nas mãos dele. Tudo está sob controle do Senhor. Ele é o administrador. Todas as coisas acontecem segundo a vontade ou a permissão do nosso Deus. Ele nunca é pego de surpresa, tá bom? Porque Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus. A sua vida, a sua casa, a sua família, as suas dificuldades, as suas orações. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem te observado e Ele está vindo ao teu encontro. Não importa onde você esteja, não importa onde você se encontre, Ele está vindo unicamente, exclusivamente para te abençoar, para tirar tudo que é mal, levar embora, expulsar esse mal e te dar a bênção, te dar a graça e te dar a vitória sobre tudo que você tem orado, sobre tudo que você tem pedido. As mãos de Deus é sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Ele é soberano. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre o seu corpo, sobre a sua alma. Ele tem poder sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções, sobre as suas vontades. Ele tem poder sobre todas as coisas. Há poder no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Ele jamais desiste de você. Ele jamais vai desistir da sua casa, da sua família. Jamais vai desistir. Jesus diz assim na palavra dele: olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Toma posse agora da bênção de Deus na sua vida. Toma posse do que Deus tem preparado para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Toma posse, Deus é contigo. Não importa o que você esteja passando, creia, ore ao Senhor, busque a Deus de todo o seu coração. Você pode talvez achar que tudo acabou, tudo está terminado, não tem mais jeito, não tem mais solução. Era isso que estava acontecendo na vida daquele endemoniado. Não havia mais jeito, não havia mais solução. Mas Jesus foi visitá-lo. Basta apenas um encontro com Jesus. Basta apenas uma palavra de Jesus. Basta apenas um toque do Senhor Jesus na sua vida. E algo novo vai acontecer. A sua vida será transformada. A sua vida será liberta. Você será salvo de tudo isso. E você se tornará mais uma pessoa feliz e alegre, contente, porque Ele vai invadir a sua alma, Ele vai invadir o seu coração, Ele vai invadir a sua casa, a sua família, Ele vai trazer paz e alívio para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, para o seu corpo. Creia nisso nessa noite.